Oi, pessoal. Então, seu Gilson pediu que eu falasse um pouco sobre a Sagrada Escritura, né, sobre a Bíblia, uma vez que nós estamos no mês da Bíblia. É, falar um pouco da sua origem, da sua importância, tá bom? Sobre a Sagrada Escritura, é bom a gente entender, pessoal, que a Sagrada Escritura não surgiu do nada, né? Ela veio da igreja. Que igreja é essa? A igreja é aquele povo reunido, né, que de fato brotou de Cristo, brotou da graça que veio da cruz de Cristo. Todo aquele mérito, toda aquela salvação que veio do sacrifício de Cristo foi dada aos apóstolos, e os apóstolos anunciavam aos outros, porque receberam essa missão: ide ao mundo inteiro e anunciai o evangelho, a boa nova, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entende? Anunciar o Evangelho, a pregação da palavra, a tradição, né, para anunciar o que Cristo fez e o que Cristo ensinou. E batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a vida dos sacramentos. E o batismo é o primeiro dos sacramentos, né, que nos abre a porta para o céu, nesse sentido de receber os sacramentos. Então, a Bíblia ela só surge do quê? Primeiro do magistério. Né? O magistério, os bispos, sucessores dos apóstolos, que vão conviver com os apóstolos, conviver com os outros bispos, iam narrando aquilo e formam uma tradição, o que de fato veio de Cristo. Como era a vida na Santa Missa e etc. Isso tudo desde o início havia, e isso foi a tradição passada. Como realizava os sacramentos, isso tudo é a tradição da igreja, a sagrada tradição. Tá bom? Isso foi esses ensinamentos, tudo isso, muitas vezes, foi escritos por alguém. Mas como? Por que tais escritos foram tão importantes? Porque a gente diz que, de fato, o dedo de Deus tocou naquela ocasião, naquele fato que foi narrado, naquele fato que foi experimentado, né, por tal pessoa, o Espírito Santo mesmo quis que ah, aquele fato, conservado ali por escrito, realizasse em nós uma obra de salvação, uma conversão, um ensinamento, fosse uma orientação para nós. Por que não escrever tudo o que Cristo fez e tudo o que todos os apóstolos disseram? Porque não era necessário, porque o próprio Espírito Santo escolheu aquele fato e disse: não é necessário mais do que isso. Esse fato é necessário para que eu fale internamente aos cristãos. Então, por isso mesmo a gente entende, quando a gente pega a Sagrada Escritura e lê ela, a gente percebe que ela é tão atual. Ela não é como os outros livros, que a gente lê, logo enjoa e deixa de lado, e não serve mais para nada, surge um conhecimento novo e aquele conhecimento que estava naquele livro é deixado para trás. Não, a Sagrada Escritura é sempre atual. Por quê? Porque o Espírito Santo mesmo atualiza o ensinamento dele na nossa alma. Aquilo é a palavra externa que faz ecoar dentro de nós uma palavra interna. E essa é a finalidade de ler a Sagrada Escritura, de meditá-la, na verdade. Tá bom? Então, no surgimento da Sagrada Escritura é nesse sentido. As pessoas começaram a escrever, os próprios apóstolos talvez começaram a escrever, tá bom? Aqueles ensinamentos, enviando cartas a tal comunidade cristã, narrando a vida de Cristo, etc., né? Que surge os evangelhos, etc. Então assim surge em diversos lugares. Chega um momento da história que a própria igreja quer reunir esses escritos. Né? Muitos desses escritos já estavam sendo lidos junto aos escritos do Antigo Testamento na Santa Missa. Então os próprios bispos escolhiam a dedo. Não, isso daqui tem ensinamento sim, é de fato algo que os apóstolos nos deixaram. Então vamos ler durante aquele momento sagrado ali juntos, reunidos, né? Para celebrar a ceia do Senhor, a Santa Missa. Então, ou seja, os próprios bispos escolhiam, né, pela ação do Espírito Santo, quais livros eram inspirados pelo Espírito Santo. Naquela época havia sim vários livros também escritos que não tinha nada a ver com o que Cristo havia ensinado, apesar de falar de Cristo, apesar de dar nomes, né, coisas que muitas vezes, quando era coisas assim que não tinha necessidade, não era necessário para a salvação, né, talvez eram histórias inventadas, coisas exageradas, milagres exagerados, etc. Isso sim foi deixado de lado, isso não era necessário. Né? Aí, hoje a gente chama esses escritos de apócrifos, mas os canônicos, os que estão na Bíblia, foram de fato escolhidos a dedo pelos bispos. Tá bom? E esses mesmos escritos a igreja reuniu, né, formou sim a Bíblia, e eram livros enormes, né, escritos que ficavam guardados nos mosteiros, né, os monges às vezes gastavam a vida toda para escrever a Sagrada Escritura, e havia um exemplar, né, em cada mosteiro, etc. Isso era muito difícil, né? Então a igreja foi conservando a Sagrada Escritura desse modo. Não havia imprensa, não havia nossa imprensa, nossa impressora para gerar vários livros, etc. Não havia isso. Era um só, nem grande, em que toda a comunidade um lia, né? Toda a comunidade ouvia. Era mais guardado na memória do que escrito, lido mesmo, né? Pessoalmente. Então a Sagrada Escritura foi conservada. Né? A igreja deu tanta importância a ela que usou todo esse sacrifício para conservar a palavra de Deus.
Palavra de Deus. São Jerônimo, que foi o que nós celebramos no dia, nós vamos celebrar dia 30 agora de setembro, é o que traduziu para a língua mais comum da época, que era o latim, todos os livros da Bíblia, né? Nós chamamos a Bíblia Vulgata, ou seja, a Bíblia vulgar, que todos podiam entender que língua que era, né? O que estava sendo escrito ali, que estava sendo lido, por exemplo, né? Aí a Bíblia Vulgata. São Jerônimo mesmo dizia que quem, deixa eu ler aqui, quem ignorar as Escrituras ignora o próprio Cristo. Ou seja, a importância que dava desde aquele início, né? Aquelas próprias sagradas escrituras, aqueles sagrados ensinamentos. Então esses mesmos ensinamentos foram formando, foram de fato ensinando, né? Com essa palavra externa que era lida, que era ouvida, ecoava, né? Uma palavra interna que ensinava, que fazia meditar, que pesava a consciência, que fazia converter-se, né? Então a Sagrada Escritura desde sempre realizou a sua missão de salvar-nos. É, a gente precisa entender que chega um momento da história em que surge a imprensa de Gutenberg, ou seja, os livros agora podem ser impressos em mais volumes, né, menores, as pessoas podem ter por ser mais barato, etc. Né, surge a mentalidade também da ciência, é preciso uma pesquisa histórica, é preciso comprovar tudo com a ciência, a gente não tem que ficar acreditando mais nesses pregadores, né, nos bispos, na igreja católica, isso tudo é mito e etc. Né. Então surge essa falta de fé, descrença no magistério e essa necessidade da ciência, né, de comprovar as coisas com pesquisa e etc. Tá bom? Então, com isso, Lutero vem com a mentalidade, né, de escola para todos, né, todos precisam ler, todos precisam ter a Sagrada Escritura e cada um pode interpretar a Sagrada Escritura do modo que o Espírito Santo conduzia a pessoa. Isso foi um erro, né, e a gente vê a consequência disso que das 35 mil denominações protestantes que nós temos hoje, né, cada um interpretando o seu modo. Né? O Espírito Santo, um só Espírito, vai interpretar coisas totalmente diferentes para cada igreja? Claro que não. Né? A gente vê as consequências disso, mas eles não conseguem perceber. Para eles, sim. Né? De fato, eu interpretei segundo o Espírito Santo. Mistura muito sentimentalismo, etc., no meio disso, né? Mas a gente precisa ainda confirmar e afirmar o ensinamento da igreja que sim, protestantes, os evangélicos podem sim ser salvos. Porque por meio da igreja. Como assim por meio da igreja? Eles rejeitam a igreja, mas eles abraçam com tanto carinho e amor um dos pilares da igreja, que é a Sagrada Escritura. Mesmo que em pedaços, digamos assim, porque eles tiraram 7 livros, né, da Bíblia Católica, né, e, digamos, do Antigo Testamento, né, eles tiraram 7 livros, que a Igreja Católica falou que era inspirado, eles afirmaram que não eram, e resolveram pegar, digamos, o Antigo Testamento dos judeus, 200 anos depois de Cristo. Então, os judeus usavam o mesmo Antigo Testamento, na época de Cristo, até 200 anos depois de Cristo, os judeus usavam o Antigo Testamento que a Igreja Católica usa atualmente. Só que em 200 depois de Cristo, os rabinos lá decidiram tirar alguns livros, e tiraram, mas não tinha nada a ver com a Igreja Católica. Aí em 1500, com essa questão de pesquisa histórica, etc., Lutero resolveu, mas se os judeus não têm isso, decidiram não ter, é porque não é inspirado. Né? Porque o Antigo Testamento é eles que mandam. Né? Aí no fim, em vez de acreditar na Igreja Católica que determinou o Novo Testamento, que os protestantes têm os mesmos livros, as mesmas coisinhas que nós, né? Eles resolveram acreditar nos judeus e tirou também os 7 livros que os judeus haviam tirado. E no fim, a Bíblia protestante tem 7 livros a menos. Então, só para a gente entender um pouco desse contexto e que digamos, esse poder interpretar, né, surge uma confusão na cabeça, digamos assim, no mundo, porque surge tantas verdades que dá origem ao relativismo que vivemos hoje. Por mais que âmbitos diferentes, não só religioso, é a mentalidade moderna que, digamos, adentrou ali e, digamos, deu base para a reforma protestante. Né? E com isso, claro, Deus tira de males bens, né? E bens muito melhores. Por exemplo, a igreja sim estava com pecados, né? Muitos Judas dentro da igreja, e com a reforma protestante houve a contra-reforma, né? O Concílio de Trento, a igreja estipulou, determinou mais especificamente dogmas, as verdades de fé, para que não haja confusão, para que interpretações diferentes à tradição da igreja não confunda os fiéis. Então a igreja estipula isso, institui os seminários, né, onde estuda os que vão ser padres. Né? Antigamente era uma bagunça, não era um ensino tão ordenado, tão específico, assim, tão orientado, nem vigiado, então era mais bagunçado. E atualmente, né, nós precisamos louvar muito a reforma protestante por causa disso, porque ajudou a igreja a se santificar mais. Né? A palavra santidade foi dita mais.
né? Essa necessidade de conversão, esse abrir os olhos para o erro que estava explícito e as pessoas não viam e não percebiam que não era próprio da Igreja Católica, porque tantos santos naquela época, né, viviam totalmente diferente do que aqueles padres, pecadores, etc., né, que foi, de fato, o estopim, né, de Lutero, digamos, rejeitar a Igreja e tudo que a Igreja ensinava. Então, a gente louva, né, os protestantes um pouco por causa disso e precisa confiar sim que eles podem ser salvos por esse mesmo instrumento que é da Igreja. A Bíblia veio da Igreja, não o contrário. A Igreja não veio da Bíblia. Eu não posso formar uma comunidade cristã. Eu não posso formar uma comunidade cristã a partir da Bíblia. Nunca, nunca. Nem abrir a minha igreja por causa da Bíblia, não, porque de onde veio a Bíblia, senão de uma comunidade cristã? Então é essa comunidade, esse mesmo povo que pregava e que salvava almas, que depois foi escrever, né? E foi de fato nos dar, pela ação do Espírito Santo no tempo certo, aquelas palavras específicas que até hoje nos fazem tanto bem. Tá bom? E como ler a Sagrada Escritura, pessoal? Vamos lá. A gente precisa não ler. Nem ler é refletir, ler é você ler e tentar entender aquilo dali. Tentar entender a Sagrada Escritura é você pegar o contexto, isso é importante, claro, né? Pegar o contexto, o gênero literário, entender a leitura específica para cada um desses contextos, da cada um desses agiógrafos, né, esses escritores sagrados, em que tempo que eles viviam e etc. Isso tudo é ler, é você entender. Mas na Sagrada Escritura o mais importante é meditar. E o que é meditar? É você trazer Cristo na mente. Ao ler o Antigo Testamento, você, por exemplo, vendo aquelas batalhas, você perceber que aquele povo de Israel venceu aquelas batalhas por causa de Deus, eles estavam com Deus. E agora, olhando para Cristo, que nos salvou, agora uma vida espiritual, não só uma vida física, como o povo de Israel, agora eu preciso, com Deus, vencer as minhas batalhas contra os demônios. Agora não é minha preocupação com a vida desse mundo, porque agora é o céu. Eu tenho que objetivar o céu. A minha luta nesse mundo é para ganhar o céu. Então nós precisamos ler a Sagrada Escritura pensando em Deus, pensando em Cristo. Cristo veio para nos salvar. Por exemplo, a gente pode ir lá em Deuteronômio, rapidinho aqui, só um parêntese. A gente pode ir lá em Deuteronômio capítulo 5, né, onde fala dos 10 mandamentos. A gente vai ver o segundo mandamento lá. O terceiro, né? Terceiro. Guardar domingos, guardar o sábado, né? O sabá dos judeus, etc. Por quê? Para fazer memória, lá diz, para fazer memória da libertação que Deus nos proporcionou, etc. Ou seja, a libertação do Egito, né? De ter passado ali pelo Mar Vermelho, etc. Ter se libertado, ou seja, de uma vida física. Tá, mas agora a gente traz para o Novo Testamento. Cristo, que faz nova todas as coisas, né? Que faz perfeito esses mandamentos. Ele não vem anular, ele vem fazer perfeito. E qual é a data específica em que nós precisamos fazer memória dessa libertação, se não no dia da ressurreição, que é o domingo? Agora sim, no domingo, nós precisamos guardar o domingo porque é o dia que nós fazermos memória dessa libertação de Cristo. Cristo que vence a própria morte e agora nos dá vida. Um domingo. Um domingo. Né? Aí sim a gente consegue interpretar com um olhar agora espiritual a partir de Cristo. Aí sim, a gente lê a Sagrada Escritura, né, e pensa em Cristo. Nossa, Senhor, o que eu preciso agora? Nossa, eu preciso me unir mais a Ti. Eu não estou como esse povo de Israel que estava firme contigo. Nossa, Senhor, eu vacilei igual Davi, pequei. Nossa, Senhor, mas ele pediu perdão e o Senhor ouviu. Eu peço perdão, me ouça, Senhor. Né? O Kyrie eleison, né? Os gregos, os romanos, diziam quando o imperador vinha na sua região, havia sempre uma eleição. Por isso eleison. Aí o povo gritava, eleison, eleison, me elege, me elege. Nem por quê? Porque o imperador apontava uma pessoa, e aquela pessoa que o imperador apontava era todas as dívidas elas eram sanadas, todas as necessidades físicas dela eram satisfeitas. Por isso que houve esse Kyrie é Senhor, né, em grego. Então, na missa nós cantamos, né, Senhor, tem de piedade, Kyrie eleison, me elege, sana minhas dívidas contigo, paga o que devo, me redime. Né? Isso é o Kyrie eleison. Kyrie, Senhor, eleison, me eleja. Né? Então, é tão bonito e importante a gente entender isso que é um modo da gente meditar a Sagrada Escritura. Uma frase, a gente consegue conversar com Deus. Imagina, né? Digamos, aquele enfermo ali grita para Deus, Senhor, tem de piedade. Aí Cristo chega para ele, o que queres? Quero que me cure, Senhor. E nós, tantas vezes, com dificuldade, com pecados que a gente vai, sempre o mesmo pecado para confessar com o padre. Né? E o que nos falta? Falta
Mudar a nossa memória. Nossa memória ainda está no pecado. O que vem primeiro na nossa mente é o pecado. Por que fugir das ocasiões de pecado? Porque essas ocasiões nos recordam algo. Né? Mas o que é mais importante do que fugir das ocasiões de pecado? É mudar essas memórias. Quanto mais eu medito algo, repito algo na minha cabeça, isso vai ser uma das primeiras coisas que vai vir. Se eu, por acaso, converso com Deus, lendo a Sagrada Escritura, eu converso com Deus, eu faço minha oração, eu percebo que Deus quer falar comigo ali, aquela palavra interna que ecoa dentro de mim. Se eu presto atenção nisso, eu estou conversando com Deus, se eu, nossa Senhor, eu estou com essa dificuldade, etc., esse pecado, eu preciso fazer isso e isso, me dá forças. Quando vir aquela ocasião desse pecado, eu vou, digamos assim, minha cabeça vai lembrar, vai recordar dessa conversa que eu tive com Deus e com o que eu devo fazer. Ou seja, o que eu devo fazer brotou daquela oração naquele momento. Mas virá no meu momento, eu terei mais força. Talvez aquela oração me gerou um conforto muito grande por saber da presença de Deus. E ali, durante aquela tentação, eu vou lembrar desse conforto de Deus. É Deus comigo, eu vou ter força, eu vou lutar, eu vou ter coragem. Nossa, naquela oração, eu percebi que eu sou muito covarde, eu preciso pedir a Deus coragem, eu pedi. Né? Então, naquele momento da tentação, eu lembrei da minha oração e confiei em Deus e Deus me deu coragem. Né? Então, é desse modo, a Sagrada Escritura vai nos fazer, digamos, mudar a nossa cabeça e configurando a nossa mente a de Cristo. Como Cristo agia nesse momento? Como Cristo, lendo o Antigo Testamento, o que Cristo faria aqui? Cristo estaria preocupado mesmo com a vida desse mundo, etc., ou com a salvação das almas? Por isso mesmo ele veio, em vez de fazer todo mundo ficar rico, ele se deu ao Pai por nós. O que Cristo faria nesse momento? Isso é a gente se perguntar. E a nossa vocação, o nosso chamado é imitar Cristo. É imitar Cristo. Seja no sacerdócio, levando o pão e o vinho com as palavras corretas, sendo pai e mãe, educando como Cristo educou, acolhendo como Cristo acolheu, corrigindo como Cristo corrigiu, na nossa profissão, sendo de fato de caráter e corretos como Cristo foi. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entende? Isso tudo vai sendo brotado da Sagrada Escritura, da nossa meditação. Isso vai nos configurando. Isso vai, de fato, nos convertendo. A gente não está mais de uma direção, a gente converte o caminho, a gente muda de direção. Muda de direção olhando para o céu e olhando para Cristo. Cristo é o nosso fim. Tá bom? Então, na certeza de que, como disse Santo Agostinho, eu não acredito no Evangelho se a Igreja Católica não me tivesse levado a isso. Eu não acreditaria no Evangelho se a Igreja Católica não me tivesse levado a isso. É a Igreja que me leva. E eu só acredito porque a Igreja disse. Não é por causa de pesquisa histórica, porque comparando, tem várias coisas lá que diz coisas totalmente diferentes, é da mesma época, parece que é da mesma origem, e etc. Eu só creio na Sagrada Escritura porque é da Igreja. E a Igreja me confirma isso com a vida dos santos que se converteram, que se mudaram, né, que foram felizes meditando a Sagrada Escritura. A vida dos santos, o único lugar, a única instituição, né, humana que nós temos, que há santos, há corpos incorruptos, é na Igreja Católica. Os egípcios até tentaram mumificar lá, mas não do modo que é um corpo incorrupto. As chagas vivas de São Padre Pio, de tantos santos, São Francisco de Assis, né? A vida dada, uma vida que não olha esse mundo, que de fato parece que até é a última a ser olhada, mais fácil olhar para o próximo, mais fácil olhar para o outro do que para a própria vida, mas uma felicidade tão grande, uma paz tão grande, que é mesmo aquele shalom que Cristo diz. Né? Aquele anjo certamente chega, né, o que nós dizemos Ave, Ave Maria, né? O anjo chega a Maria e diz Ave, mas ele diz em hebraico, Ave, isso é latim. Né? Então certamente existe um shalom, a paz, Maria, shalom. Né? Essa mesma paz que Cristo nos disse, eu vos dou a paz, né? Eu vos dou a minha paz. Então é nessa paz que nós precisamos buscar, e a certeza é que nós a encontraremos em Cristo, porque rejeitar a Sagrada Escritura é rejeitar o próprio Cristo, como disse São Jerônimo. São Jerônimo e todos os santos do céu, a Virgem bendita, que soube guardar tudo no coração, rogue por nós e nos conduza. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.